Oi, galera. Meu nome é Tainá Galdino. Eu estudo biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba e hoje venho apresentar um trabalho para Química Geral, que é Força Eletromotriz de Pilhas, ou mais conhecido como FEM de pilhas. Para entendermos o que é a diferença de potencial de uma pilha, vamos fazer uma analogia com uma cachoeira. A água sempre flui de cima para baixo numa cachoeira. Esse é o processo espontâneo, nunca ao contrário. Algo similar ocorre com o fluxo de elétrons numa pilha. Eles sempre vão no sentido do anodo para o cátodo, isto é, do eletrodo que tem o menor potencial de redução para o eletrodo que possui maior potencial de redução, ou de eletrodo que possui maior potencial de oxidação para o eletrodo de menor potencial de oxidação. Assim, a diferença de potencial, DDP, é a diferença que existe entre os potenciais de cada eletrodo. A sua unidade é em volts. O maior valor ADDP de uma pilha, que é o valor do início de seu funcionamento, é chamado de força eletromotriz, FEM ou E. Ela pode ser medida se colocarmos um aparelho chamado voltímetro entre os dois eletrodos da pilha. Por exemplo, a pilha de Daniel é formada por um eletrodo de zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco e por um eletrodo de cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Se colocarmos o voltímetro no circuito externo dessa pilha, conectando entre os dois eletrodos, veremos que a força eletromotriz dessa pilha é igual a 1,10 volts. Bem, na imagem podemos ver aonde fica o voltímetro, que é no meio, marcando 1,1. O fluxo de elétron saindo do anodo para o cátodo, que no caso o anodo é o zinco, que é o polo negativo, onde ocorre a oxidação, e no outro é o cobre, que é o cátodo, que é o polo positivo, onde ocorre a redução. E no meio tem um fio condutor, tem a ponte salina e tem o voltímetro. Com o passar do tempo, nota-se que a placa de zinco é corroída e a placa de cobre aumentada de massa, enquanto a solução de sulfato de cobre, que era azul, vai ficando incolor. Isso comprova que a placa de zinco metálica atua como anodo, ou polo negativo da pilha, porque ele sofreu oxidação, perdendo elétrons e se transformando em cátion-zinco, que é representado por Zn2+, que ficou na solução. É por isso que a placa de zinco vai perdendo massa com o passar do tempo. Numa pilha, sempre a espécie que apresenta o maior potencial de redução sofrerá a redução, e, portanto, a outra espécie que possui maior potencial de oxidação sofrerá a oxidação. Assim, o sentido do fluxo dos elétrons dependerá de qual metal estará no eletrodo, pois cada metal possui um potencial de redução e de oxidação. Por exemplo, se no lugar do zinco fosse colocada a prata, o cobre não sofreria redução, mas sim oxidação. Nesse caso, o cobre seria anodo, que no caso é o polo negativo, e a prata o cátodo, que é o polo positivo. Isso ocorre porque o cobre tem mais potencial de oxidação do que a prata, e a prata tem maior potencial de redução que o cobre. A força eletromotriz de uma pilha depende de vários fatores, tais como concentração no início do funcionamento da pilha. A concentração de íons na solução é maior e, por isso, a capacidade da outra espécie química de doar elétrons é a máxima. Mas
Com o tempo, a concentração desses íons vai diminuindo e a DDP diminui gradativamente. Temperatura. A elevação da temperatura aumenta a velocidade das reações, provocando variações na DDP da pilha. Devido a isso, decidiu-se determinar um potencial padrão, ou, em 25 graus, a pressão de 1 atm e a concentração de 1 mol por litro, que é identificado pelo símbolo E0. A diferença de potencial de uma pilha nessas condições é representada por ΔE0, ou variação. A variação E0 de uma pilha pode, então, ser calculado pelas seguintes expressões, que no caso está abaixo, que é ΔE igual a E0 redução, que é maior, menos a redução de E. A IUPAC recomenda que se trabalhe preferencialmente com os potenciais de redução dos eletrodos, em vez dos potenciais de oxidação. No caso da pilha de Daniel, o potencial de redução do zinco é menos 0,76 e o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Assim, o valor da DDP dessa pilha será. Aí está a fórmula embaixo, fazendo toda a representatividade do potencial de redução, que no caso é FEM, que é a fórmula do zinco em cima e do cobre embaixo. E que eles ganharam elétron e o é de energia, que é menos 0,76 volts e mais 0,34 no caso do cobre. E a fórmula que é o ΔE, que é o zero, que é no caso o maior, menos o menor, então vai ser o cobre menos o zinco, que vai ser a variação é 0 igual a mais 1,10 volts. Esse é exatamente o valor apontado no voltímetro. Os potenciais de redução e de oxidação de um elemento são numericamente iguais, apenas com o sinal oposto. Por exemplo, o potencial de redução do cobre, como eu já dito, é mais 0,34. O seu potencial de oxidação é igual a menos 0,34. O ΔE de uma pilha será maior quanto maior for o potencial de redução do cátodo, maior o potencial de oxidação do anodo. Se compararmos a pilha de zinco-cobre de Daniel com o de cobre-prata, veremos que o ΔE0 da primeira pilha é maior, porque a diferença de potencial entre os eletrodos de zinco e de cobre é maior, que no caso foi 1,10 volts, do que entre os eletrodos de cobre e de prata, que foi 0,46 volts. Agora estamos vendo a reação, que foi do argônio mais elétrons, que foi o argônio
E a redução foi mais 0,80 volts. E do cobre, e mais 2 elétrons, deu mais 0,34 volts. E fazendo aplicando aquela fórmula, que delta que o E0 da redução, que no maior, menos o E0 redução menor, que no caso vai ser o primeiro, que é o maior, que é a redução do argônio, mais e menos a redução do cobre 2 mais, que vai ser mais 0,80, porque o 80 é do argônio, menos o 0,34, que é do cobre. Lembrando que a fórmula em si, ela apresenta o sinal negativo. Só que esse sinal negativo com o sinal positivo do 0,34 volts, lembrando que na conta matemática, o menos do lado de fora muda o sinal de quem está dentro. Por isso ficou menos 0,34. Então, a variação de E é igual a mais 0,46 volts. Galera, agora mudando de assunto, porém, ainda dentro do assunto das pilhas de Fenn, no caso as Fenns de pilha, espontaneidade de reações redox, ainda envolvendo o zinco e o cobre. Sabemos que a reação que ocorre numa pilha é espontânea e a voltagem é sempre positiva. Portanto, podemos afirmar que, quando a voltagem calculada para a reação, a variação de V ou o E total, for de valor positivo, a reação será espontânea. Aí tá um exemplo, que é o zinco e o cobre, que deu zinco 2 mais e o cobre 0. No caso, passou um elétron de um lado para o outro, onde o zinco cede o elétron e o cobre recebe o elétron. Então, um oxidou e o outro reduziu. Bom, falamos da reação espontânea, né? Onde ocorreu entre o zinco e o cobre. Agora vamos falar das reações que não são espontâneas. Quando a voltagem calculada para a reação for de valor negativo, a reação não será espontânea. Então, quando a voltagem calculada para a reação for de valor negativo, é porque não é espontânea. Lembra que estudamos que se for positivo é espontâneo? Então, se não for espontâneo é porque é negativo. Então, a reação inversa será espontânea. É o que eu falei. Se for valor positivo, é espontâneo. Se for negativo, é porque ela não é espontânea. Então, aí temos o exemplo do cobre e do zinco 2 mais, onde o zinco cede elétrons e o cobre recebe. E aí, fazendo aquela continha que a gente aprendeu, onde o E total é igual o E oxidante, que no caso é o que oxidou, o que cedeu o elétron, e o E que reduziu, né? Que no caso foi o cobre. O cobre reduziu e o zinco oxidou. Por isso que ficou menos 0,34 volts mais menos 0,76 volts, que foi dado no slide anterior, que no caso deu menos 1,10 volts. Isso quer dizer que a reação não é espontânea porque ela deu exatamente negativo. A reação direta é não espontânea, a reação inversa será espontânea, como eu já havia dito. Quando uma for positiva, vai ser espontânea. Negativa, não espontânea. Bom, galera, essa foi
uma videoaula para Química Geral, de fim pilhas e espontaneidade de reações redox. Espero que vocês tenham gostado. E é isso por hoje. Tchau, tchau!